Olá, eu sou a Bibi e eu estou aqui para compartilhar com vocês uma palavra. Nós, como igreja Fluir da Vida, estamos lendo a Bíblia e todos os dias nós lemos 3 capítulos. Começamos pelo Novo Testamento e mais especificamente pelo livro de João. E hoje, aliás, a gente terminou de ler o livro de João. E eu quero compartilhar algo aqui que Deus ministrou no meu coração enquanto eu lia o livro de João. O livro de João é um livro onde relata os últimos dias de Jesus na terra, o que ele fez, enfim. A palavra de Deus diz lá em João, 1 João, eu vou ler para vocês aqui. Diz assim, no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida e a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Que tremendo, né? Aqui diz que desde o princípio, que no princípio, tem algumas traduções que dizem, no princípio era o verbo, a palavra, e o verbo se fez carne e habitou no meio dos homens. Aqui está falando de Jesus, ou seja, o Filho unigênito. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, quando ele criou a terra, quando ele criou o homem, ele criou o homem para viver eternamente, para ter vida eterna. Por que nós sofremos quando perdemos alguém? Porque nós temos dificuldades de lidar com a morte, porque nós fomos criados para viver eternamente. Mas com o pecado do homem lá no jardim, o homem morreu espiritualmente. E a partir daí, então, ele perdeu a sua comunhão com Deus. Mas Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele decidiu então enviar o seu Filho, Jesus, a palavra, o verbo. E Jesus então nasceu de uma mulher. Ele nasceu como homem e habitou no nosso meio, mesmo sendo Deus. Ele despiu da sua glória de Deus, de Filho de Deus, e habitou no nosso meio. Porque ele veio com um propósito de resgatar o homem, de resgatar a humanidade, de nos reconectar novamente com Deus. Ele precisava vir como um cordeiro sem mancha, sem mácula. Se vocês verem lá no Antigo Testamento, as pessoas uma vez por ano sacrificavam em prol dos seus pecados. Todo ano havia o sacrifício. Eles tinham que levar do templo o sacrifício. Tinha que ser um animal puro, sem mancha, sem mácula, para que fosse oferecido em sacrifício dos seus pecados. Por causa do pecado de Adão. Mas Jesus veio e se ofereceu em resgate a nós. Ele foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, derramando o seu sangue por mim e por você. Tremenda. O livro de João é um livro onde traz um resumo da vida de Jesus. Mas um capítulo assim que mexeu muito no meu espírito foi o capítulo 18 do livro de João. E eu gostaria de compartilhar com vocês. Vamos lá então? João 18,
a partir do versículo 19. Vamos lá, João 18, 19. Lá dentro, o sumo sacerdote começou a interrogar Jesus a respeito dos seus discípulos e de seus ensinamentos. E Jesus respondeu: falei abertamente a todos, ensinei regularmente nas sinagogas e no templo, onde o povo se reúne. Por que você me interroga? Pergunte aos que me ouviram, e eles sabem o que disse. Aqui o sumo sacerdote interrogava Jesus a respeito do que ele estava fazendo, né? Onde ele passava, aconteciam os milagres, ele entrava na sinagoga e pregava a palavra. E aqui o sumo sacerdote estava interrogando ele a respeito. E ele diz: por que vocês me perguntam? Se eu tive o tempo todo no meio do povo, quem me ouviu sabe que eu falei. Por que vocês não perguntam a eles, né? E aí, então, no capítulo 22 diz assim: e um dos guardas do templo que estava perto bateu no rosto de Jesus, dizendo: isso é maneira de responder ao sumo sacerdote? E Jesus respondeu: se eu disse algo errado, prove, mas se digo a verdade, por que você me bate? Então, Anás amarrou Jesus e enviou a Caifás, o sumo sacerdote. Essa passagem aqui, quando diz que o guarda bateu no rosto de Jesus, esbofeteou Jesus, o meu espírito, eu não sei te dizer o que aconteceu comigo, eu só sei que eu fui tomada assim da revelação, do entendimento do amor de Deus, do amor de Jesus por nós. Jesus era Deus, ele sempre foi Deus, e ele se colocou nessa condição de homem, sendo humilhado, aqui sendo esbofeteado pelo sumo sacerdote. Logo depois eles tiraram as suas vestes, deixaram ele nu, humilharam, ele foi chicoteado, carregou a cruz até o Calvário, sendo chicoteado, sendo humilhado, sendo cuspido. Que amor é esse, capaz de suportar tamanha humilhação? Eu espero que você tenha a revelação desse amor, assim como Deus o tem revelado no meu coração. É um amor que constrange. O amor de Deus é um amor que nos constrange. Um amor que suportou a morte de cruz, suportou a humilhação por causa do meu pecado, por causa do seu pecado. Porque quando Deus criou o homem, como diz lá em João, que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. O homem, quando pecou, desobedecendo uma ordem de Deus, ele morreu espiritualmente e perdeu a comunhão com Deus. E, consequentemente, nós herdamos esse pecado de Adão, de Eva. Consequentemente, nós também morremos espiritualmente. Mas Jesus veio para nos resgatar. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Então Jesus veio pagar o resgate. Ele veio nos resgatar do pecado e da morte. Ele veio como um cordeiro, o cordeiro que tira o pecado do mundo, que tira o meu pecado, que tira o seu pecado. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele,
e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Então, Jesus, quando foi humilhado, quando foi chicoteado, o nosso pecado estava recaído todo sobre ele. Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades. Por isso que hoje nós podemos nos achegar diante de Deus sem condenação, porque Ele pagou o preço. Ele pagou todo o título de dívida que estava sobre nós, entregando a sua vida por nós. Então eu pude entender o amor. Que amor é esse? Que amor é esse? Que esse amor possa ser revelado no seu coração, no seu entendimento, para que você possa ser impactado, que você possa ser constrangido ao entender esse amor. Jesus veio pagar o preço pelo meu pecado, pelo seu pecado. Ele derramou o sangue dele na cruz do Calvário. Mas ele ao terceiro dia ressuscitou. E hoje ele está vivo. E ele enviou o seu Espírito Santo para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele cumpriu a promessa que não nos deixaria só, que enviaria o Consolador, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E é esse Espírito que nos revela a verdade. E a verdade é a palavra, a verdade é o Verbo que se fez carne. A verdade é Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todo aquele que crê em mim viverá. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu declaro que você possa ter essa experiência de amor, de revelação, de entendimento do verdadeiro amor. O amor de Deus, o amor constrangedor, o amor daquele que sendo Deus suportou a humilhação, porque sabia a que veio, sabia que veio para cumprir um propósito, sabia que hoje estaríamos aqui declarando e glorificando o seu nome através das nossas vidas. Que você possa ter essa experiência com Deus, que você possa ter essa experiência com Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe.